Senhor, nessa noite, o Senhor nos abraça, nos conforta, nos consola, nos inspira, nos encoraja, nos corrige, nos ensina e nos capacita, Senhor. Aleluia. Dá mais um abraço aí na irmã do seu lado. E eu te convido a tomar a sua Bíblia e nós vamos declarar a palavra de Deus nessa hora, que é poderosa para mudar a nossa vida. Vamos lá? Levante sua Bíblia, faça raiva no diabo e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estava engraçada a imagem na televisão, a irmã lá coçando a orelha. E o corte do vídeo deve ter cochilado nessa hora. E enquanto a gente declarava isso, eu lembrei que a palavra diz que nos últimos dias teriam coceira nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então fala: sai coceira do meu ouvido. Diga: eu estou pronta para receber a palavra de Deus. Amém? Pode se sentar. Nós vamos falar hoje sobre um casamento difícil. A Bíblia nos dá muitos exemplos de vida familiar. Mas dentre tantas famílias descritas nas Escrituras, são poucos os exemplos que nós encontramos de família ideal. É interessante como Deus registrou na Bíblia todo tipo de problema familiar que você possa imaginar, para que você, que vive a vida real, encontre na palavra exemplos, ensinamentos para o seu problema, para o seu dilema. Diga: obrigado, Senhor. Na Bíblia temos famílias com múltiplas esposas. Já pensou o que é você ter mais de uma mulher morando junto ali com o mesmo marido? Deve ser um casamento difícil. Outros casamentos com esposas estéreis. Outras tinham filhos desobedientes, famílias que enfrentavam problemas econômicos, cenários de guerra, enfermidade, tragédias, morte dos maridos, esposas, cônjuges que não compartilhavam a mesma fé. São alguns exemplos de famílias que nós encontramos na Bíblia que enfrentaram dificuldades. Deus nos deixou esses exemplos para que possamos aprender com o que essas mulheres fizeram ou o que elas deveriam ter feito. Mulheres que enfrentaram problemas da vida real nos seus lares. E podemos ver muitas que, com a ajuda de Deus, mantiveram as suas casas em uma relativa paz, apesar dos problemas. Abigail era justamente este tipo de mulher. Ela teve o que estamos chamando de um casamento difícil, e nós podemos aprender muitas coisas com ela. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, como me corrige sempre o meu esposo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, e diga: Abigail, minha amiga Abigail. Qual é o contexto de Abigail? No capítulo de 1 Samuel, do capítulo 25, os versos 2 e 3 dizem assim: Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico.
Possuía 1000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Nós vemos que Nabal, o marido de Abigail, foi descrito aqui como um homem rico, rude e mau. Vamos dizer isso? Rico, rude e mau. Seu nome significa insensato, como nós lemos mais à frente no verso 25. Também vemos a descrição de Nabal como um homem que gostava de dar festas e que se embriagava constantemente. No verso 36, nós lemos que ele estava sempre bêbado. Já Abigail foi descrita aqui como uma mulher o quê? Bonita e inteligente. Vamos dizer isso? Bonita e inteligente. Ou formosa e sensata. É tão bom quando uma mulher alia a beleza exterior com a beleza interior, certo? Já teve aquela decepção de ver uma mulher tão bonita, mas quando você começa a conversar com ela, aquela mulher rude, desbocada, não tem domínio próprio, reclama de tudo, fala mal dos outros, agressiva, não é aquela mulher sábia com as palavras, discreta, contida, autocontrole, não, é aquela mulher que desperdiça toda a beleza quando ela abre a boca. Não é triste isso? Gente, a gente vai ter que... Eu já estou com um projeto. Quando acabarmos os tipos físicos da aula da Susan Dutra, as dicas da Susan Dutra, nós vamos ter aula de etiqueta aqui no nosso culto. Você já viu que coisa feia uma mulher descendo a escada igual o homem? Esses dias eu fui aprender, não vou dar aula aqui não, eu quero aprender mais. Nós vamos aprender como nos portar em pequenas situações. Às vezes você é uma moça tão bonita, minha filha, mas está faltando o quê? Uma polidinha. Às vezes a sua mãe não conseguiu te passar isso. Eu conheci uma moça que não sabia cortar com garfo e faca, porque na casa dela só se comia com a colher. Eu ensinei para ela a usar o garfo na mão direita, a faca na mão esquerda, na hora de cortar. Troca o garfo para a mão esquerda, pega a faca com a mão direita, corta. Tem umas carinhas assim, eu quero aprender também. Delicadeza, doçura, mansidão. Isso não é coisa que o feminismo nos impõe, não. A palavra do Senhor diz que seja a nossa beleza, lá em 1 Pedro, né? Um espírito doce, manso e suave. Abigail era essa mulher bonita por fora, formosa, mas era também uma mulher bonita por dentro. Ela é descrita como uma mulher sensata, como uma mulher sábia. Uma mulher que se cuidava por dentro e por fora. Quando a gente encontra uma mulher bonita e ainda por cima sábia, nós estamos encontrando verdadeiramente uma obra-prima de Deus. Diga aí para quem está do seu lado: você é uma obra-prima. Sim, Ele te planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. É isso aí. Agora Davi entra na história de Abigail. A partir do verso 4 nós lemos como Davi entrou. De 4 a 12. Você vai ter tempo para meditar nesse texto depois na sua casa. Mas esse é o contexto. Davi estava fugindo de Saul. E a ele se uniram muitos homens valentes que se tornaram conhecidos como os valentes de Davi, reunidos ali na caverna de Adulão, você se lembra? Homens leais, homens fiéis foram trabalhados no seu caráter pela liderança de Davi. E como fugitivos, eles passavam o tempo, ganhavam alimento, abrigo nos campos de pastores da região.
Eles ofereciam proteção, segurança a esses pastores, esses rebanhos, e em troca recebiam algum alimento. E Davi então era fugitivo, vivia com seus homens, o seu bando de homens valentes, fugindo de Saul. Quando Nabal deu uma festa, os pastores reconheciam que Davi e seus homens tinham dado a eles proteção. Eles foram procurados pelos valentes de Davi, dizendo: olha, peçam a Nabal que nos dê comida, já que ele está dando essa festa. Lembre todo o bem que nós fizemos a vocês, que vocês não perderam nada do seu rebanho. Nós protegemos vocês nessa temporada. Mas quando Nabal recebeu esse pedido de Davi, esse homem insensato respondeu de modo louco, insultando Davi, chamando Davi de um escravo fugitivo, a quem ele não queria apoiar. Não retribuiu Davi o bem que ele recebeu. Ele pagou o bem com o mal. Tudo que os valentes de Davi tinham feito pelos pastores e pelo rebanho de Nabal, ele não reconheceu. Quando isso aconteceu, Davi se enfureceu e queria matar Nabal e toda a sua casa. Agora entra Abigail como papel principal dessa história. Nós lemos nos versos 14 a 17 o que aconteceu. Diga comigo: Abigail era uma pacificadora. Diga: pacificadora. Leia aí, verso 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Quando o servo foi procurar ajuda, ele não procurou outra pessoa senão Abigail. Imagine a figura dessa mulher. Era uma mulher bonita? Sim. Formosa? Sim. Mas as qualidades dela iam muito além das qualidades exteriores, porque ela tinha a admiração dos servos da casa. Eu imagino que esse devia ser aquele servo responsável também por mais coisas na administração, aquele que sempre chegava para ela com alguma situação e algum problema, aquele servo mais íntimo que conhecia os problemas, os dilemas daquele casamento, daquele pai, daquele lar, e que chegou para aquela pessoa que com certeza já deve ter resolvido muitos outros problemas ou apagado muitos fogos. Já viu essa expressão? Abigail já devia ter apagado muito fogo, muito incêndio causado pelo seu marido insensato. Ele chegou para ela e disse: veja bem, você tem que fazer alguma coisa, porque a casa está em perigo. E ninguém consegue nem conversar com Nabal, esse que é um homem tão mau. Abigail era uma mulher acessível, pacificadora. E com certeza, mais para frente nós vamos ver quanta sabedoria ela teve que usar para apagar esse incêndio. Diga comigo: Abigail era uma mulher de atitude. Diga: atitude. Ela não se acovardou. Muitas vezes, quando nós recebemos uma notícia difícil, um incêndio para apagar, uma batata quente nas mãos, nós temos a tendência de nos fechar, de nos esconder, de querer fugir. Já teve essa vontade? Para o mundo que eu quero descer? Quantas mulheres falam assim: eu quero sumir, eu quero sumir. Tem jeito de sumir? Não, tem que enfrentar, tem que ter atitude, não pode ser covarde, tem que ser mulher guerreira, mulher corajosa, tem que dar conta sim.
Nós temos a promessa que Deus não permite situação nenhuma que nós não possamos suportar. Nós temos essa promessa do Senhor. Ela não se acovardou, não se deixou deprimir. Ao invés de colocar o lençol em cima da cabeça e ficar lá só chorando e ver o incêndio pegar fogo em tudo, ela tomou uma atitude. Diz o verso 18, o que começa o verso 18? Imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Eu não sei você, mas quando eu começo a sentir cheiro de fumaça, imediatamente eu já faço algo. Eu oro. Ouvi esses dias um testemunho que me marcou muito. Uma mulher de Deus estava pregando. Ela era faxineira, limpando casas durante o dia. À noite estava fazendo campanhas na sua igreja. Era o dia dela trazer a palavra. Uma mulher guerreira, criando os filhos sozinha. O marido a tinha abandonado. Quando no meio da mensagem chega a notícia que o filho dela, já um adulto, trabalhava naquele edifício Joelma, algumas aqui se lembram, que pegou fogo lá em São Paulo. Ele, para se livrar do fogo, pulou do 3º andar. E quando chegou a notícia para ela, ela desceu do púlpito e já foi correndo, ela parou no meio do corredor, voltou para trás e disse: irmãs, Deus chega primeiro. E ela disse: Deus chega primeiro, eu vou terminar a palavra que Ele me entregou. Ela terminou a palavra, terminou a oração, a campanha. Enquanto isso, no hospital, o filho estava com as pernas, entraram para dentro do tórax dele. E quando ela chegou no hospital, aquele quadro do impossível, ela disse para os médicos: podem deixar que o doutor Rocha está vindo atender o meu filho. E o médico perguntou: quem que é o doutor Rocha? Quem que é o doutor Rocha? E no meio da madrugada, enquanto os médicos não tinham o que fazer pelo filho dela, hospital público, não tinha muitos recursos há tantos anos atrás, diante dela e das irmãzinhas de oração que estavam ali, as pernas do filho dela desceram e voltaram para o lugar. Eu creio num Deus para quem tudo é possível. Dê um brado de aleluia! Imediatamente, diga imediatamente. Você tem um Deus que é socorro, bem presente na angústia. Às vezes você não pode ir, então você levanta um clamor: Senhor, vai na minha frente, envia os teus anjos na minha frente. Vai tocando agora, Senhor, essa situação. Dá ordem aos anjos a nosso respeito, diz a palavra. E assim, imediatamente, é imediatamente. Hoje em dia, você manda um torpedo para a sua rede de intercessão. Aquelas amigas de oração, não é amiga fofoqueira não. Mulher tem um tal de: ai minha filha, vou te contar uma para a gente orar. Que é isso? Queima, Jesus, essa língua, né? Não, eu estou falando de gente que ora mesmo, entendeu? Aquelas pessoas de confiança que você já manda. Sentiu o cheiro de fumaça, a situação está difícil, já manda lá o torpedo: ore por mim pelo meu esposo, ore pelo meu filho, ore pela minha saúde. Pequenas coisas, imediatamente, diga imediatamente. Abigail agiu imediatamente. Tem oração então que tem que ser relâmpago, né? Senhor, o que eu faço agora? Dá-me sabedoria, põe a palavra na minha boca e age. Abigail teve que agir rapidamente com uma sabedoria que eu tenho certeza que veio do alto. Uma mulher de atitude, imediatamente. Diga comigo: Abigail era uma mulher discreta e sábia com as palavras. Diz aqui o que ela fez. No verso 19b, ela preparou os mantimentos todos da casa. Toda a comida que ela pôde, cozinhou. Com certeza tinha servas, aquela casa muito grande, muito rica. Deu ordens, preparou tudo e saiu ao encontro de Davi. Mas diz aqui, ela porém
nada disse a Nabal, seu marido. Ela saiu com toda aquela comida, com todo aquele mantimento, com todo aquele comboio atrás dela, de servos e servas, carregando as coisas, montando os animais. Ela conseguiu sair secretamente e não disse nada para Nabal. Mulher discreta e sábia com as palavras. Por quê, gente? Algumas pessoas questionam se Abigail não estava sendo submissa ao marido dela, pois ela agiu sem comunicar a ele, sem o consentimento dele. Isso aqui, gente, é uma exceção. Diga exceção. Tem gente que fala, meu marido não é crente, não devo submissão a ele. Não é verdade. O apóstolo Paulo, ele responde a essas dúvidas, viu? Não vai pegar conselho com a revista Cláudia, não. Leia a Bíblia, porque lá está escrito, aqui está escrito o seguinte, que a mulher crente não precisa deixar o marido porque ele não é crente. Paulo fala isso. Mulher crente, não deixe o seu marido, porque a esposa crente santifica o seu marido. Oh, glória! Tem todas as respostas que você precisa, menina. Todas. E o apóstolo Paulo começa a dizer, honrar pai e mãe. Não está escrito, salvo se não temerem ao Senhor. Não. Honrar pai e mãe. Porque a submissão também é em coisas tão pequenas. Muitas vezes não tem nada de espiritual naquilo que você está em conflito com o seu marido. Por exemplo, Jesus, lá vou eu contar as minhas. Esses dias eu estava lá em casa, o Espírito Santo tem um jeitinho de me preparar, porque para mim é importante ter as confirmações. Estava lá em casa e de repente começa a me lembrar dos animais de estimação que a gente já teve. Aí passa o pensamento, já tive 9 gatos. Aí passou a lembrança da minha gatinha, quando ela teve filhotinho. A Grace Mercy, ela era meio vira-lata, então o nome dela era Graça Misericórdia. Detalhe, eu dei o nome depois que eu fiquei sabendo que eu comprei, que não era tão purinha. É Graça e Misericórdia, enfim. Fiquei lembrando, deu saudade, né? Todos já partiram para o céu. Eu acho que lá no céu vai ter bichinho, viu? Aí, de repente, eu estou vendo lá umas fotos que eu tirei dos meninos esses dias e vejo os meninos com um cachorro enorme que a gente encontrou lá na porta dos meus pais, na rua, e os meninos fazendo carinho nele e tal. Para quê? O Gustavo e os meninos vêm conversar com a mamãe querendo um bichinho. Aí eu estava terminantemente decidida há anos e fui orar, né? Ai, Senhor, que situação! Senhor, me ajuda, fala comigo, o que eu faço? Resumindo, gente, eu submeti a vontade, ao desejo do meu marido, porque lá em Provérbios 31 está escrito assim, a mulher sábia lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Gente, quando eu consenti, o Gustavo virou um menino que eu não via há muito tempo. Eu falei, eu acho que esse cachorro não é para os meninos, é para você. E eles estão tão felizes. E eu falei, meu Deus, esse cachorro vai viver o quê? Uns 10, 12 anos? É a expectativa de vida de um animal? É esse o momento que os meus filhos são criança para curtir esse animalzinho de estimação. Eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de agradar o meu esposo e os meus filhos. E hoje eu ganhei mais um membro na minha família. Gente, pode parecer um exemplo pequeno, mas submissão é isso, nas pequenas coisas. Diga para quem está do seu lado, nas pequenas coisas. Daí o Gustavo, a gente lá voltando do pet shop, eu falei com ele também. Levanta as mãos para o céu e agradece a Deus pela sua mulher submissa. Aí ele, vou levantar uma só, que você tem que me prometer que não vai reclamar. Submissão completa, hein? Aí eu, tá bom. A gente sabe que sobra para nós, não é?
a submissão de coração com toda alegria. Minhas irmãs, quando a submissão deve ser rompida, uma exceção, quando o marido é louco. Quando o marido é louco. Eu acho que se existisse psicólogos, psiquiatras na época aqui de Nabal e Abigail, iam provavelmente descrevê-lo como um psicopata. Saul, com toda aquela crise de humor alto, baixo, um dia ama Davi, pede perdão, no outro dia lança uma faca na parede contra ele. Era um bipolar, com certeza. Se o marido é uma exceção, é um homem psicótico, um maníaco, com alguma característica assim, clínica, gente, Deus não vai considerar pecado você não se submeter a uma ordem do seu marido. Nós temos vários exemplos. Quando Davi mesmo estava ali diante dos filisteus para morrer, ele mentiu. Diz a palavra que ele se fingiu de louco, começou a babar de propósito. Ele começou a babar, estribuchar no chão, para eles pensarem que ele era um pobre coitado louco, para poder mandar ele embora e ser poupado. Ele mentiu, ele fez uma cena, um teatro ali. Aquilo não foi pecado. Uma mãe que tem um filho nas drogas. Entra um traficante e fala: cadê o seu filho? Não sei. Não sei. O filho está lá escondido no armário. Essa mãe está autorizada por Deus a não falar a verdade. Vocês estão entendendo as exceções? Tem gente que é tão legalista, tão religiosa, que ia entregar o filho. Não, você não tem que fazer isso. Se o seu marido te força a fazer coisas absurdas. Minha irmã, estou falando aqui da exceção. Um dia eu ouvi uma irmã me dizendo que o marido queria chamar uma outra mulher para eles terem relação sexual a 3. Ela não precisa se submeter a isso. Isso é exceção. Se o marido fala: vou te cortar. Foge, minha filha, dá denúncia na polícia. Quantas mulheres acham que tem que submeter? O marido pede para entregar a filha para abusar dela. Se você não denunciar ele, você também vai para a cadeia, você sabia? Você também vai para a cadeia. Existem essas exceções que são coisas loucas e você não é obrigada a estar debaixo desse jugo. Abigail sabia que o marido dela era um louco. Era um louco e ela não precisava o quê? Se submeter a ele nesse momento em que ele estava, como pode dizer, numa crise. Ok? Tenho certeza que ele devia ter os momentos de sensatez também. Ela correu, foi até Davi, levando mantimentos, levando presentes. Se você ler aqui, ela se prostrou diante de Davi, se humilhou. Eu imagino ela descendo daquele cavalo, como ela era formosa e inteligente, igual nós vamos aprender a descer as escadas, né? Com muita graça, aquela mulher graciosa, bem vestida, que se prostrou ali e com sabedoria de palavras, ela trouxe os argumentos certos para Davi. Davi, você vai ser rei, não suje as suas mãos, deixe a vingança pertence ao Senhor. E esses argumentos dela foram tão sábios. Diga comigo: Abigail era fiel e leal. Preste atenção. Quando ela começa a falar com Davi, ela mostra pra gente o caráter dela. Sabe por quê? Ela podia muito bem aproveitar aquela oportunidade para se livrar desse marido louco. Não podia. Davi, me poupe os meus filhos. Meu marido é louco mesmo, ele merece ser morto e pronto. Tome tudo que é nosso, nós te serviremos. Ela não foi isso. Ela foi fiel e leal ao seu marido. Ela chegou a assumir, diga, assumir
toda a culpa pelo que aconteceu. No verso 24 e 25 nós lemos ela dizendo: ela caiu a seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. E no final ela diz: ele é insensato conforme o significado do seu nome. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. No verso 28, esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Ela assumiu sobre si a culpa. Uma mulher que é fiel e leal ao seu marido, por mais insensato que ele seja, ela não vai expor o seu marido na sua insensatez. Isso é aplicado para todas nós, mesmo cujos maridos não são loucos. São só um pouquinho insensatos de vez em quando. Coisas pequenas. Nós mulheres somos responsáveis pela reputação do nosso marido junto às nossas famílias. Quantas meninas, quando casam, começam a levar para a mãe todos os problemas que estão vivendo no casamento. Daí a pouco o papai e a mamãe que te amam estão contra o seu marido, estão contra o seu casamento. Deus vai te dar a vitória, vai restituir o seu casamento, mas como você vai apagar a má impressão que você deixou nos seus pais, nos seus irmãos que agora têm antipatia do seu marido? Cuidado como você fala do seu marido. E os seus filhos, qual é a imagem do seu marido que você está passando? Qual é a imagem do pai que você está construindo? Você sabia que a figura paterna é extremamente importante na identidade dos seus filhos? Enquanto eles são pequenos, faça como a Bíblia diz: o amor cobre multidão de pecados. Cubra as falhas do seu marido. Não exponha, ainda que ele tenha pecado. Uma vez, eu ouvi o testemunho de uma irmã contando que ela tinha uma impressão do pai herói, esse pai tão importante de ser admirado na infância. Quando ela cresceu, quando ela já era adulta, a mãe compartilhou com ela o verdadeiro lado da história. Por quê? Porque ela já tinha as emoções amadurecidas, com condição de receber as más notícias. Minha filha, deixa eu te contar. Sabe aquela vez que o seu pai ficou em casa? Não foi porque ele escolheu sair do emprego. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Enfim, poupe os seus filhos. Às vezes você está tão ferida, tão decepcionada com o seu marido, e você quer mesmo que os seus filhos se voltem contra ele. Mas você tem que saber que ele não é só seu marido, ele é pai das crianças, e você precisa preservar a figura paterna para com seus filhos. Mulheres divorciadas, ao fim de semana de passar com o papai, ele não vem. Como você transmite essa notícia? Tá vendo? Aquele seu pai irresponsável, promete não cumpre, não paga a pensão, tem que ir para a cadeia mesmo. O que que você acha que você está ganhando com isso? Filhos traumatizados. Abaixe e diga para ele: filhinho, filhinha, olha, não deu certo. Deve ter acontecido alguma coisa. Vamos orar aqui pelo seu pai? Vamos orar aqui? E vamos curtir esse sábado juntos. Vamos fazer uma coisa muito legal. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que a gente vai fazer hoje? Você, mulher, não é só o termômetro da sua casa. O termômetro, ele mede a temperatura. Mas você é o termostato. Determina a temperatura. Determina a temperatura. Se está esquentando a situação, você vai abaixar o clima. Você vai abaixar e vai trazer paz. Você vai ser uma pacificadora. Você vai ser uma conciliadora. Se está tudo para baixo, você vai levantar. E aí, vamos fazer uma festa hoje? Vem cá, dá um abraço ao seu irmão. Seu irmão é seu melhor amigo. Vem cá, vamos resolver isso aqui. Faz aquela comidinha, senta todo mundo na mesa. Vamos conversar? Mulher termostato. Não é assim? Abigail, ela era essa mulher fiel e leal que não expunha o seu marido.
Ela levou sobre si a culpa. Posso contar mais um testemunho aqui? Esse testemunho eu aprendi com a minha sogra. Gente, a minha sogra é uma mulher admirável. Ela vem de uma geração em que o meu sogro pediu para ela não estudar. Eu escutei isso do Gustavo, escutei isso da Dani, do Betinho, meus cunhados, mas ela nunca abriu a boca nem para concordar com a história que eles contam. Ela nunca abriu a boca. Olha, em 14 anos de convivência, 12 de casada, 2 de namoro, eu nunca vi a minha sogra desonrar o meu sogro, em nenhuma circunstância. E eu perguntei para ela se eu podia continuar contando as historinhas dela, ela deixou. Ela disse: ai, Ana, você está me pedindo isso, acho que é para levantar minha autoestima, porque agora mesmo eu estava falando com a fulana que eu me sinto tão incapaz. Falei: minha sogra, você me ensina tanto. E esses dias para trás a gente teve um aniversário na família e recebemos um convite, festa na piscina. E desenhado lá, os meninos nadando com as boinhas na piscina e tal. E chegaram, era um fim de semana que eu não estava, então os meninos foram para a casa da minha sogra. Eu dei instrução para colocar na mochila a sunga dos meninos, tudo direitinho, para nadar. Chegaram os outros netos na casa dela também, só que ela mesma que arrumou a sacolinha e tal, e foram para a festa. Quando chegou na festa, os outros primos estavam sem sunga, sem o maiôzinho. E depois eu fui ouvir a história. E aí, o que aconteceu? Foi a festa mais chata que a gente já foi até hoje. Porque os meninos ficaram sentados assistindo os outros nadando. Já viu menino com piscina? Quando eu era criança, uma vez, eu caí sem querer querendo na piscina, de roupa e tudo. Não tinha medo de água fria. E eu perguntei: mas não tinha lá um short emprestado? Não dava pra vocês nadarem de cuequinha? E os meus também não iam nadar por causa dos outros. Aí falaram: não, depois lá, mais pra frente, emprestaram, conseguiram e tudo, e todo mundo nadou. Falei: então não foi mais a festa chata. Não, aí ficou legal demais. Aí nadaram e tudo, eu ouvi essa história. Aí um perguntou: mas mãe, a senhora não sabia que era festa na piscina? Como que a senhora não fez a mochila dos meninos com a sunga? Estava lá no convite. E ela, sabe, eu vi que ela estava ansiosa e ela falou: eu não sabia e tal. E eu pensei, quando eu cheguei em casa, eu falei: Gustavo, sua mãe é uma mulher tão inteligente, estava claro no convite que era festa na piscina. Não estava escrito lá trazer traje de banho, mas estava claro. Ai, gente, prepara. Deixa eu até beber uma água. Gustavo, sabe o que é, Ana? Foi o papai que não entregou o convite para a mamãe. Olha que coisa pequena, gente, mas eu me emocionei. Porque eu quero ser uma mulher virtuosa. Porque eu quero ser uma esposa leal e fiel, que honra o meu marido, que faz bem a ele, não mal. Ela em nenhum momento disse o que eu diria, talvez. Roberto, quem mandou você não me entregar o convite? Agora estou eu lá, na casa do seu irmão, com a minha cunhada, passando essa vergonha, por sua causa. O que vão pensar de mim? Que vó sou eu que levo os netos para a festa da piscina e não ponho sunga na bolsa para eles. É sua culpa. Vai lá você, explica para eles que você que esqueceu de me dar o convite. E outras palavrinhas mais. Gente, eu aprendo muito com a minha sogra. Nessa hora, sabe? Nessa hora eu falei: é isso. Estou aprendendo. Levar a culpa sobre si. Agora aguenta. Meu sogro, há uns anos atrás, fechou a empresa, quis se aposentar e ficar em casa. Trabalhava muito. Minha sogra entrou em pânico. Gustavo, estou muito preocupada, seu pai vai ficar em casa todo dia. Ele não vai mais gostar de mim. Ele vai ficar muito tempo comigo. Ele sempre trabalhou desde de madrugada
Aí Gustavo foi conversar com o pai dele, sabe o que ele disse? Ô meu filho, se eu não gostasse da sua mãe, eu ia querer trabalhar até morrer. Mas eu amo tanto a sua mãe, meu filho, que eu quero aproveitar os anos de saúde que a gente tem. Eu quero curtir sua mãe. Eu quero viajar com a sua mãe. Gente, eles estão viajando tanto. Esses dias estavam lá na Mongólia, na China, na muralha da China. Foram na Sibéria, Paris. Quem não quer ouvir o marido dizer isso nos últimos anos da sua vida? Enquanto a Bíblia diz que a mulher rixosa é melhor morar num deserto do que numa casa com a mulher rixosa. Dá uma olhadinha para a irmã do seu lado, vê se ela tem cara de mulher rixosa ou de mulher virtuosa. Cuidado, viu? Porque essas garrinhas escondidas estão aí. Corta essas garras. Seja mansa, seja virtuosa. Abigail tomou sobre si a culpa, diante dos filhos, diante da sua mãe, do seu pai, das suas amigas. Não exponha o seu marido, assuma a culpa, assuma a culpa. Ela diz, fui eu que não vi, Davi, os seus homens chegarem na nossa propriedade para nos pedir a comida. Ela assumiu a culpa. Estamos quase terminando, diga, Abigail esperou em Deus pela vitória. Você vai ver que Abigail voltou para casa. Davi aceitou seus argumentos. Quando ela chega em casa, no verso 36, ela encontra Nabal bêbado. Ela poderia ter naquele momento já contado, olha meu amor, sabe o que aconteceu? Eu acabei de te livrar da morte, seu insensato. Não, ela não fez isso, ela não jogou na cara de Nabal. Ela esperou a hora certa. Nabal estava bêbado. Não se fala com álcool. O homem está debaixo de efeito de droga. Não se fala com a droga. Espera voltar à sensatez. E então diz aqui que de manhã ela conversou com ele. Como nós vimos aqui, ela não entregou Nabal para Davi matar e terminar o serviço. Ela esperou em Deus. Diz aqui o texto, quando ela contou para ele, no verso 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Eu acredito que ele teve aqui um derrame, um AVC, alguma coisa assim. Porque cerca de 10 dias depois, a gente pode imaginar ele ali num semicoma, alguma coisa assim. O Senhor feriu Nabal e ele morreu. Ela teve uma grande vitória. Não foi ela que matou o marido dela. Outro dia eu estava descendo nessa rua aqui da igreja. Encontrei uma irmãzinha, tem assim uns 60 e poucos anos. Sempre com cabelo branco, sempre com a cabecinha para baixo, mal vestida, maltratada. Nesse dia estava com o cabelo pintado, maquiada, de brincão, toda lindona. Eu falei com ela, irmã fulana, o que aconteceu? Ela, meu marido morreu! Aplauda o Senhor, igreja! O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Gente, não mate o seu marido. Se for para ele morrer, deixa Deus cuidar disso. Tô falando para essas irmãs tipo essa, que estão num casamento muito difícil. Eu não, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, Davi viu a fidelidade dessa mulher. Davi viu a lealdade dessa mulher. Davi viu a fineza dessa mulher. Sabe o que aconteceu? Quando Davi ficou sabendo que Abigail ficou viúva, Davi, gente,
tinha a promessa de ser o futuro rei de Israel. Ele tinha sido ungido rei já. Ele sabia o destino dele. Ele não ia pegar qualquer mulher, não. Ele foi lá e chamou Abigail para ser sua esposa. E nós lemos lá em 2 Samuel, no capítulo 3:3, que Deus deu um filho para Abigail com Davi. E ela deu o nome desse filho de Quileade, que se chama Deus é o meu juiz. Vamos dizer isso? Deus é o meu juiz. Vamos lá? Deus é o meu juiz. Deus é quem vai julgar a minha causa. Deus é quem vai me defender. Deus é quem vai agir por mim. Se o meu marido tiver com o coração endurecido, Deus vai tratar com ele. Seja como for, está nas mãos de Deus. Mas eu vou ser leal, eu vou ser fiel até o fim. Nesse caso, Deus deu um segundo casamento para Abigail. Um casamento de honra. Se você for leal e fiel até o fim, Deus vai ser o seu juiz e Ele vai te honrar. E eu digo aqui, profetizando uma segunda chance na sua vida, uma chance de honra. Você vai casar com o rei. Mas para casar com o rei, como diz o meu cunhado, tem que ser princesa. Tem que ser princesa. Tem que ser Abigail. E se você, como eu, tem um casamento que, como ouvimos aqui, a maioria das dificuldades está na gente, mulher. Como nós lidamos, como nós enxergamos, fazemos coisas pequenas ficarem tão grandes. Vamos ser fiéis e leais até o fim. Vamos crer num Deus de milagres. Porque o melhor não é o segundo casamento. O melhor não é mudar o nome do problema. Era João, agora é Joaquim. O melhor é Jesus no seu casamento. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Se você foi edificada, aplauda a palavra de Deus que falou ao seu coração nessa noite. Aleluia, aleluia. E dê a mão para a irmã que está aí do seu lado. Dê a mão para ela. E nós vamos terminar orando 2 orações nesta hora. Feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Deus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra. Eu preciso de Ti. Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Para que eu seja esta mulher pacificadora, que edifica o meu lar, que salva o meu marido, que poupa os meus filhos e tem vitória. Nesta hora, se você é esta mulher que precisa dessa oração primeiro, para que Jesus entre e faça parte da sua vida, para que Ele seja o seu Senhor, para que então você possa ver o seu lar transformado. Se você está entre nós e precisa entregar a sua vida para Jesus, ou você, mulher que já conhece os caminhos do Senhor, mas estava tão longe, desviada, e hoje arrependida quer voltar para os braços do Pai, eu quero dar essa oportunidade a você. Aí no seu lugar, levante a sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez. Deus te abençoe. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Deus te abençoe. Você que hoje entrega a vida a Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos aplaudir essas mãos erguidas, se entregando a Jesus nessa noite de salvação. Mulher, você se entrega a Jesus, você está entregando toda a sua casa a Jesus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui na frente, porque nós vamos impor as mãos e abençoar você, que hoje faz a decisão das decisões. Decisão que vai abençoar você e toda a sua descendência até 1000 gerações. Seus filhos, netos, bisnetos nunca mais serão os mesmos, porque você está deixando Jesus entrar na sua vida. Aplauda essas vidas que chegam aqui. Seja bem-vinda ao altar do Senhor. Bem-vinda à família de Deus.
Pode se ajoelhar na presença de Jesus. Pode se ajoelhar na presença de Jesus. Venha ao altar, você que hoje se entrega ao Senhor. E agora aí no seu lugar, levante a mão dessa vencedora do seu lado. E a pastora Zenete vai orar por você que tem um casamento difícil. Nós vamos proclamar aqui a vitória do Senhor. Você crê? Eu creio. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Espírito Santo, nós precisamos de Ti nesta hora. Nós precisamos do Senhor neste momento. Pai, contempla esta mulher, Senhor, que nesta noite ouviu esta palavra e foi encorajada, Senhor, porque o Senhor tem vitória para nós. Em nome de Jesus, nós suplicamos o Teu favor. Nós suplicamos nesta hora, Pai, que essa história, que para nós, que para esta mulher é impossível, não tem solução, não tem resposta. Nós, Pai, tomamos posse nesta hora, que o Senhor é a solução, o Senhor é a resposta. O Senhor vai mudar a sorte desta mulher, o Senhor vai entrar neste casamento, o Senhor vai entrar nesta família, e o Senhor vai fazer algo sobrenatural, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Pai, nós nos unimos agora e te pedimos perdão, Senhor, porque se entramos, ó Pai, aonde não era para entrar, se casamos com quem o Senhor não tinha preparado, se fomos precipitados, ó Pai, e agora estamos sofrendo, mas nesta hora, Senhor, arrependido, voltamos ao Senhor e dizemos, Pai, cura, 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 Pai, cura, Espírito Santo, traz cura, traz novidade de vida, faz algo sobrenatural. Tudo que é difícil, na autoridade do Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que as trevas é contra, Senhor, a família. Satanás não quer a família unida, não quer a mulher, o homem feliz, não quer os filhos restaurados, mas em nome de Jesus, esse momento oportuno, onde a glória do Senhor está sobre este lugar, onde a bênção do Senhor está sobre este lugar, eu te peço, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vira a página desta vida, vira a página, vira a página, vira a página, vira a página, Senhor, e aquela história que o Senhor escreveu na cruz do Calvário, que é nosso direito, é nossa herança, alcança essa vida nesta hora, alcança essa mulher, ó Deus, que não aguenta mais, que não tem mais força, não sabe como fazer, ó Espírito Santo, em unidade, nós suplicamos agora, venha a tua bênção, venha a tua bênção, venha a tua glória, venha a tua glória em nome de Jesus, e na autoridade da tua palavra, nós damos um comando agora para as trevas, Espírito das trevas, que aprisiona os homens, que aprisiona mulheres, que quer acabar com as famílias, agora em nome de Jesus, bate em retirada, 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 em nome do Senhor Jesus, porque não há nada difícil para Deus, não há nada impossível para Deus, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Toda mentira de Satanás, todo intuito das trevas, dizendo morra, se mata, se destrói, oh Espírito Santo, nesta hora, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, todos os espíritos das trevas que tem colocado nessas vidas, que Deus não se importa, que Deus não se importa, que Deus não se importa, nós desfazemos as mentiras das trevas agora, em nome de Jesus, cai por terra toda mentira, cai por terra todo engano, e vem agora a glória do Senhor, 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 em nome de Jesus, mulher, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor diz, 67 mulheres aqui têm pedido a Deus, eu não aguento mais, me leva, me tira deste mundo,
me tira deste mundo. E algumas delas têm dito: me leva a mim e os meus filhos. 67 mulheres. Você, mulher, o Espírito de Deus te visita agora. E Ele diz: eu não vou te levar, eu não vou te levar, mas eu vou te dar a resposta. Eu vou te exaltar, eu vou te exaltar, eu vou te exaltar, eu vou te exaltar. Ele vai te tirar desse lugar de prisão. Sai dessa mentira, sai dessa mentira, sai dessa mentira, sai dessa mentira, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a verdade te liberta, 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 a verdade vai te libertar. Sai desse lugar de prisão, em nome do Senhor Jesus. Você que está de cabeça baixa, faça assim agora, ó, abaixa a cabeça. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir aquilo que é lindo na presença de Deus. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, todo o peso do casamento, todo o peso familiar, toda maldição familiar, toda mentira de Satanás, toda proposta do inferno, que existe homem melhor para você, que esse não é o homem ideal para você, e tem te causado peso, na autoridade do grande eu sou, eu digo para você, em nome de Jesus, que esse peso agora seja arrancado. Levante a sua cabeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, levante, 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 levante. Oh, 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 o maior é contigo, o maior é contigo, o maior é contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não vai mais encurvar, você não vai mais encurvar, mas a partir de hoje, você vai se prostrar, você vai se prostrar. Enquanto você estiver prostrada, o Senhor Jesus, o grande eu sou, dará ordem aos anjos ao seu favor, e vai mudar a sua história, porque o prazer do Senhor é nos abençoar, é nos abençoar. Oh, Rabaxarabaracandarabai, Ele Arabaxarabarabai, Ele Arabaxeriarabaxeriarabai, Arabaxeriarabaxarabacandarabai. Faz assim agora, ó, com a chave da sua casa, pega a chave. Arabaxerequetriandarabais. Você não sabe como mover mais essa chave, mas agora você vai fazer um ato profético. Você vai prostrar os joelhos, e a direção da sua casa agora, você vai fazer isso, ó. Joga para o Senhor, joga, pega, Senhor, pega a chave desta casa, pega a chave desta história. A sua história vai mudar, a sua história vai mudar, a sua história vai mudar, a sua história vai mudar. Enquanto a palavra era ministrada, o Espírito do Senhor estava mudando histórias. Ele disse: eu me alegro desta noite, e eu vou mudar a história, mas daquelas que me clamar e andar em espírito em verdade. Você não está mais curvada, mas saia daqui prostrada, e a glória do Senhor vai mudar a sua história, e você vai contar a vitória. Vitória, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia daqui desta noite, quando abrir a porta da sua casa, convida Jesus de Nazaré para entrar, e algo vai acontecer, porque Ele te ama, tem um propósito na sua vida. Ele te escolheu, te chamou pelo nome, não para ser qualquer uma, mas filha do Deus Altíssimo. O diabo, as trevas, a mentira, a traição, os ciúmes vai sair, e a glória de Deus vai entrar, vai entrar. Eu profetizo
sobre a sua vida uma nova história, um novo tempo na presença do Senhor. Mas não se esqueça, proste os teus joelhos e o Senhor fará o resto. Deus te abençoe, leva a tua vitória. 67 mulheres, peça perdão ao Senhor, porque você, por causa da situação, desejou a morte, mas você sai hoje com a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar, assim como essas mulheres aqui, porque é esses joelhos aí que vão conquistar a vitória lá na tua casa, amém? Aleluia. Pastora Ana Lúcia, ore por essas mulheres e depois nós vamos terminar com um cântico, abençoando essas novas irmãs em Cristo que nós temos. Enquanto você de joelhos, coloca o seu lar diante do Senhor. Obrigada, Pai querido, porque essas mulheres, Senhor Deus, não se dobram diante de homens, ó Pai, mas hoje, Senhor Deus, elas se dobram diante do Senhor, reconhecendo ao Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, convidando ao Senhor Jesus para morar no seu coração. Cancelamos dessas vidas toda a artimanha de Satanás, todo o intento do inimigo de trazer derrota sobre a vida delas. Nós as abençoamos, ó Deus, como a nova família do Senhor, como fazendo parte deste novo tempo nas suas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Só essas do altar. E vamos seguir a pastora Ana Lúcia, para vocês ganharem um presente ali embaixo. Amém? Podem descer. E aí de joelhos, vamos cantar, creio. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, dobre os seus joelhos. Digo a mim mesma, minha alma espera em Deus. Abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo, com a minha dor. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. A cada novo dia nos leva a dobrar os joelhos, abrir a boca e declarar a Tua palavra poderosa, Senhor. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesma, minha alma espera em Deus. Abro meus lábios e creio. Agora fique de pé e declare: creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que
você que diz, eu não sou nada, Deus não está me vendo. Ele é fiel para se importar. Levante sua mão e digam comigo, bem cheio de fé. Comigo. Os versos 2 e 3 dizem assim: Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Nós vemos que Nabal, o marido de Abigail, foi descrito aqui como um homem rico, rude e mau. Vamos dizer isso? Rico, rude e mau. Seu nome significa insensato, como nós lemos mais à frente no verso 25. Também vemos a descrição de Nabal como um homem que gostava de dar festas e que se embriagava constantemente. No verso 36, nós lemos que ele estava sempre bêbado. Já Abigail foi descrita aqui como uma mulher o quê? Bonita e inteligente. Vamos dizer isso? Bonita e inteligente. Ou formosa e sensata. É tão bom quando uma mulher alia a beleza exterior com a beleza interior, certo? Já teve aquela decepção de ver uma mulher tão bonita, mas quando você começa a conversar com ela, aquela mulher rude. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estava engraçada a imagem na televisão, a irmã lá coçando a orelha, e o corte do vídeo deve ter cochilado nessa hora. E enquanto a gente declarava isso, eu lembrei que a palavra diz que nos últimos dias teriam coceira nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então fala, sai coceira do meu ouvido. Diga, eu estou pronta para receber a palavra de Deus. Amém? Pode se sentar. Nós vamos falar hoje sobre um casamento difícil. A Bíblia nos dá muitos exemplos de vida familiar. Mas dentre tantas famílias descritas nas Escrituras, são poucos os exemplos que nós encontramos de família ideal. É interessante como Deus registrou na Bíblia todo tipo de problema familiar que você possa imaginar. Para que você, que vive a vida real, encontre na palavra exemplos, ensinamentos para o seu problema, para o seu dilema. Diga, obrigado, Senhor. Na Bíblia temos famílias com múltiplas esposas. Já pensou o que é você ter mais de uma mulher morando junto ali com o mesmo marido? Senhor, nessa noite o Senhor nos abraça, nos conforta, nos consola, nos inspira, nos encoraja, nos corrige, nos ensina e nos capacita, Senhor. Aleluia. Dá mais um abraço aí na irmã do seu lado. E eu te convido a tomar a sua Bíblia e nós vamos declarar a palavra de Deus nessa hora, que é poderosa para mudar a nossa vida. Vamos lá? Levante sua Bíblia, faça raiva no diabo e diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje,
Eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Deve ser um casamento difícil. Outros casamentos com esposas estéreis, outras tinham filhos desobedientes, famílias que enfrentavam problemas econômicos, cenários de guerra, enfermidade, tragédias, morte dos maridos, esposas, cônjuges que não compartilhavam a mesma fé. São alguns exemplos de famílias que nós encontramos na Bíblia que enfrentaram dificuldades. Deus nos deixou esses exemplos para que possamos aprender com o que essas mulheres fizeram ou o que elas deveriam ter feito. Mulheres que enfrentaram problemas da vida real nos seus lares. E podemos ver muitas que, com a ajuda de Deus, mantiveram as suas casas em uma relativa paz, apesar dos problemas. Abigail era justamente este tipo de mulher. Ela teve o que estamos chamando de um casamento difícil, e nós podemos aprender muitas coisas com ela. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, como me corrige sempre o meu esposo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, e diga: Abigail, minha amiga Abigail. Qual é o contexto de Abigail? No capítulo de 1 Samuel, do capítulo 20, desbocada, não tem domínio próprio, reclama de tudo, fala mal dos outros, agressiva, não é aquela mulher sábia com as palavras, discreta, contida, autocontrole, não, é aquela mulher que desperdiça toda a beleza quando ela abre a boca. Não é triste isso? Gente, a gente vai ter que... Eu já estou com um projeto. Quando acabarmos os tipos físicos da aula da Susan Dutra, as dicas da Susan Dutra, nós vamos ter aula de etiqueta aqui no nosso culto. Você já viu que coisa feia uma mulher descendo a escada igual o homem? Esses dias eu fui aprender, não vou dar aula aqui não, eu quero aprender mais. Nós vamos aprender como nos portar em pequenas situações. Às vezes você é uma moça tão bonita, minha filha, mas está faltando o quê? Uma polidinha. Às vezes a sua mãe não conseguiu te passar isso. Eu conheci uma moça que não sabia cortar com garfo e faca, porque na casa dela só se comia com a colher. Eu ensinei para ela a usar o garfo na mão direita, a faca na mão esquerda, na hora de cortar. Troca o garfo para a mão esquerda, pega a faca com a mão direita, corta. Tem umas carinhas assim, eu quero aprender também. Delicadeza, doçura, mansidão. Isso não é coisa que o feminismo nos impõe, não. A palavra do Senhor diz que seja a nossa... Esses dias eu estava lá em casa, o Espírito Santo tem um jeitinho de me preparar, porque para mim é importante ter as confirmações. Estava lá em casa e de repente começa a me lembrar dos animais de estimação que a gente já teve. Aí passa o pensamento, já tive 9 gatos. Aí passou a lembrança da minha gatinha, quando ela teve filhotinho. A Grace Mercy, ela era meio vira-lata, então o nome dela era Graça Misericórdia. Detalhe, eu dei o nome depois que eu fiquei sabendo que eu comprei, que não era tão purinha. É Graça e Misericórdia, enfim. Fiquei lembrando, deu saudade, né? Todos já partiram para o céu. Eu acho que lá no céu vai ter bichinho, viu? Aí, de repente, eu estou vendo lá umas fotos que eu tirei dos meninos esses dias e vejo os meninos com um cachorro enorme que a gente encontrou lá na porta dos meus pais, na rua, e os meninos fazendo carinho nele e tal. Para quê? O Gustavo e os meninos vêm conversar com a mamãe querendo um bichinho.
Aí eu estava terminantemente decidida há anos e fui orar, né? Ai, Senhor, que situação! Senhor, me ajuda, fala comigo, o que eu faço? Resumindo, gente, eu submeti a vontade, ao desejo do meu marido, porque lá em Provérbios 31 está escrito assim: a mulher sábia lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Gente, quando eu consenti, o Gustavo virou um menino que eu não via há muito tempo. Eu falei, eu acho que esse cachorro não é para os meninos, é para você. E eles estão tão felizes. E eu falei, meu Deus, esse cachorro vai viver o quê? Uns 10, 12 anos? É a expectativa de vida de um animal? É esse o momento que os meus filhos são criança para curtir esse animalzinho de estimação. Eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de agradar o meu esposo e os meus filhos. E hoje eu ganhei mais um membro na minha família. Gente, pode parecer um exemplo pequeno, mas submissão é isso, nas pequenas coisas. Diga para quem está do seu lado, nas pequenas coisas. Daí o Gustavo, a gente lá voltando do pet shop, eu falei com ele também: levanta as mãos para o céu e agradece a Deus pela sua mulher submissa. Aí ele: vou levantar uma só, que você tem que me prometer que não vai reclamar. Submissão completa, hein? Aí eu: tá bom. A gente sabe que sobra para nós, não é? Mas submissão de coração, com toda alegria. Minhas irmãs, quando a submissão deve ser rompida, uma exceção. Quando? Quando o marido é louco. Quando o marido é louco. Eu acho que se existisse psicólogos, psiquiatras, na época aqui de Nabal e Abigail, iam provavelmente descrevê-lo como um psicopata. Saul, com toda aquela crise de humor alto, baixo, um dia ama Davi, pede perdão, no outro dia lança uma faca na parede contra ele. Era um bipolar, com certeza. Se o marido é uma exceção, é um homem psicótico, um maníaco, com alguma característica assim, clínica, gente, Deus não vai considerar pecado você não se submeter a uma ordem do seu marido. Nós temos vários exemplos. Quando Davi mesmo estava ali diante dos filisteus para morrer, ele mentiu. Diz a palavra que ele se fingiu de louco, começou a babar de propósito. Ele começou a babar, a estribuchar no chão, para eles pensarem que ele era um pobre coitado louco, para poder mandar ele embora e ser poupado. Ele mentiu, ele fez uma cena, um teatro ali. Aquilo não foi pecado. Uma mãe que tem um filho nas drogas, entra um traficante e fala: cadê o seu filho? Não sei. Não sei. O filho está lá escondido no armário. Essa mãe está autorizada por Deus a não falar a verdade. Vocês estão entendendo as exceções? Tem gente que é tão legalista, tão religiosa, que ia entregar o filho. Não, você não tem que fazer isso. Se o seu marido te força a fazer coisas absurdas. Minha irmã, estou falando aqui da exceção. Um dia eu ouvi uma irmã me dizendo que o marido queria chamar uma outra mulher para eles terem relação sexual a 3. Ela não precisa se submeter a isso. Isso é exceção. Se o marido fala: vou te cortar, foge, minha filha, dá denúncia na polícia. Quantas mulheres acham que tem que submeter? O marido pede para entregar a filha para abusar dela. Se você não denunciar ele, você também vai para a cadeia, você sabia? Você também vai para a cadeia. Existem essas exceções que são coisas loucas e você não é obrigada a estar debaixo desse jugo.
Abigail sabia que o marido dela era um louco. Era um louco e ela não precisava o quê? Se submeter a ele nesse momento em que ele estava, como pode dizer, numa crise. Ok? Tenho certeza que ele devia ter os momentos de sensatez também. Ela correu, foi até Davi, levando mantimentos, levando presentes. Se você ler aqui, ela se prostrou diante de Davi, se humilhou. Eu imagino ela descendo daquele cavalo, como ela era formosa e inteligente, igual nós vamos aprender a descer as escadas, né? Com muita graça, aquela mulher graciosa, bem vestida, que se prostrou ali e com sabedoria de palavras, ela trouxe os argumentos certos para Davi. Davi, você vai ser rei, não suje as suas mãos, deixe a vingança pertence ao Senhor. E esses argumentos dela foram tão sábios. Diga comigo, Senhor, nessa noite o Senhor nos abraça, nos conforta, nos consola, nos inspira, nos encoraja, nos corrige, nos ensina e nos capacita, Senhor. Aleluia. Dá mais um abraço aí na irmã do seu lado. E eu te convido a tomar a sua Bíblia e nós vamos declarar a palavra de Deus nessa hora, que é poderosa para mudar a nossa vida. Vamos lá? Levante sua Bíblia, faça raiva no diabo e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estava engraçada a imagem na televisão, a irmã lá coçando a orelha, e o corte do vídeo deve ter cochilado nessa hora. E enquanto a gente declarava isso, eu lembrei que a palavra diz que nos últimos dias teriam coceira nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então fala: sai coceira do meu ouvido. Diga: eu estou pronta para receber a palavra de Deus. Amém? Pode se sentar. Nós vamos falar hoje sobre um casamento difícil. A Bíblia nos dá muitos exemplos de vida familiar. Mas dentre tantas famílias descritas nas Escrituras, são poucos os exemplos que nós encontramos de família ideal. É interessante como Deus registrou na Bíblia todo tipo de problema familiar que você possa imaginar, para que você, que vive a vida real, encontre na palavra exemplos, ensinamentos para o seu problema, para o seu dilema. Diga: obrigado, Senhor. Na Bíblia temos famílias com múltiplas esposas. Já pensou o que é você ter mais de uma mulher morando junto ali com o mesmo marido? Deve ser um casamento difícil. Outros casamentos com esposas estéreis, outras tinham filhos desobedientes, famílias que enfrentavam problemas econômicos, cenários de guerra, enfermidade, tragédias, morte dos maridos, esposas, cônjuges que não compartilhavam a mesma fé. São alguns exemplos de famílias que nós encontramos na Bíblia que enfrentaram dificuldades. Deus nos deixou esses exemplos para que possamos aprender com o que essas mulheres fizeram ou o que elas deveriam ter feito.
mulheres que enfrentaram problemas da vida real nos seus lares. E podemos ver muitas que, com a ajuda de Deus, mantiveram as suas casas em uma relativa paz, apesar dos problemas. Abigail era justamente este tipo de mulher. Ela teve o que estamos chamando de um casamento difícil, e nós podemos aprender muitas coisas com ela. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, como me corrige sempre o meu esposo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, e diga: Abigail, minha amiga Abigail. Qual é o contexto de Abigail? No capítulo de 1 Samuel, do capítulo 25, os versos 2 e 3 dizem assim: Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Nós vemos que Nabal, o marido de Abigail, foi descrito aqui como um homem rico, rude e mau. Vamos dizer isso? Rico, rude e mau. Seu nome significa insensato, como nós lemos mais à frente no verso 25. Também vemos a descrição de Nabal como um homem que gostava de dar festas e que se embriagava constantemente. No verso 36, nós lemos que ele estava sempre bêbado. Já Abigail foi descrita aqui como uma mulher o quê? Bonita e inteligente. Vamos dizer isso? Bonita e inteligente. Ou formosa e sensata. É tão bom quando uma mulher alia a beleza exterior com a beleza interior, certo? Já teve aquela decepção de ver uma mulher tão bonita, mas quando você começa a conversar com ela, aquela mulher rude, desbocada, não tem domínio próprio, reclama de tudo, fala mal dos outros, agressiva, não é aquela mulher sábia com as palavras, discreta, contida, autocontrole, não, é aquela mulher que desperdiça toda a beleza quando ela abre a boca. Não é triste isso? Gente, a gente vai ter que... Eu já estou com um projeto. Quando acabarmos os tipos físicos da aula da Susan Dutra, as dicas da Susan Dutra, nós vamos ter aula de etiqueta aqui no nosso culto. Você já viu que coisa feia uma mulher descendo a escada igual o homem? Esses dias eu fui aprender, não vou dar aula aqui não, eu quero aprender mais. Nós vamos aprender como nos portar em pequenas situações. Às vezes você é uma moça tão bonita, minha filha, mas está faltando o quê? Uma polidinha. Às vezes a sua mãe não conseguiu te passar isso. Eu conheci uma moça que não sabia cortar com garfo e faca, porque na casa dela só se comia com a colher. Eu ensinei para ela a usar o garfo na mão direita, a faca na mão esquerda, na hora de cortar. Troca o garfo para a mão esquerda, pega a faca com a mão direita, corta. Tem umas carinhas assim, eu quero aprender também. Delicadeza, doçura, mansidão. Isso não é coisa que o feminismo nos impõe, não. A palavra do Senhor diz que seja a nossa beleza, lá em 1 Pedro, né? Um espírito doce, manso e suave. Abigail era essa mulher bonita por fora, formosa, mas era também uma mulher bonita por dentro. Ela é descrita como uma mulher sensata, como uma mulher sábia. Uma mulher que se cuidava por dentro e por fora. Quando a gente encontra uma mulher bonita e ainda por cima sábia, nós estamos encontrando verdadeiramente uma obra-prima de Deus. Diga aí para quem está do seu lado: você é uma obra-prima. Sim, Ele te planejou. Com suas próprias mãos pintou
a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. É isso aí. Agora Davi entra na história de Abigail. A partir do verso 4, nós lemos como Davi entrou. De 4 a 12. Você vai ter tempo para meditar nesse texto depois na sua casa. Mas esse é o contexto. Davi estava fugindo de Saul. E a ele se uniram muitos homens valentes que se tornaram conhecidos como os valentes de Davi, reunidos ali na caverna de Adulão, você se lembra? Homens leais, homens fiéis foram trabalhados no seu caráter pela liderança de Davi. E como fugitivos, eles passavam o tempo, ganhavam alimento, abrigo nos campos de pastores da região. Eles ofereciam proteção, segurança a esses pastores, esses rebanhos, e em troca recebiam algum alimento. E Davi então era fugitivo, vivia com seus homens, o seu bando de homens valentes, fugindo de Saul. Quando Nabal deu uma festa, os pastores reconheciam que Davi e seus homens tinham dado a eles proteção. Eles foram procurados pelos valentes de Davi, dizendo: olha, peçam a Nabal que nos dê comida, já que ele está dando essa festa. Lembre todo o bem que nós fizemos a vocês, que vocês não perderam nada do seu rebanho. Nós protegemos vocês nessa temporada. Mas quando Nabal recebeu esse pedido de Davi, esse homem insensato respondeu de modo louco, insultando Davi, chamando Davi de um escravo fugitivo, a quem ele não queria apoiar. Não retribuiu Davi o bem que ele recebeu. Ele pagou o bem com o mal. Tudo que os valentes de Davi tinham feito pelos pastores e pelo rebanho de Nabal, ele não reconheceu. Quando isso aconteceu, Davi se enfureceu e queria matar Nabal e toda a sua casa. Agora entra Abigail como papel principal dessa história. Nós lemos nos versos 14 a 17 o que aconteceu. Diga comigo: Abigail era uma pacificadora. Diga: pacificadora. Leia aí, verso 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Quando o servo foi procurar ajuda, ele não procurou outra pessoa senão Abigail. Imagine a figura dessa mulher. Era uma mulher bonita? Sim. Formosa? Sim. Mas as qualidades dela iam muito além das qualidades exteriores, porque ela tinha a admiração dos servos da casa. Eu imagino que esse devia ser aquele servo responsável também por mais coisas na administração, aquele que sempre chegava para ela com alguma situação e algum problema, aquele servo mais íntimo que conhecia os problemas, os dilemas daquele casamento, daquele pai, daquele lar, e que chegou para aquela pessoa que com certeza já deve ter resolvido muitos outros problemas ou apagado muitos fogos. Já viu essa expressão? Abigail já devia ter apagado muito fogo, muito incêndio causado pelo seu marido insensato. Ele chegou para ela e disse: veja bem, você tem que fazer alguma coisa, porque a casa está em perigo. E ninguém consegue nem conversar com Nabal, esse que é um homem tão mau. Abigail era uma mulher acessível,
pacificadora. E com certeza, mais para frente nós vamos ver quanta sabedoria ela teve que usar para apagar esse incêndio. Diga comigo, Abigail era uma mulher de atitude. Diga, atitude. Ela não se acovardou. Muitas vezes quando nós recebemos uma notícia difícil, um incêndio para apagar, uma batata quente nas mãos, nós temos a tendência de nos fechar, de nos esconder, de querer fugir. Já teve essa vontade? Para o mundo que eu quero descer? Quantas mulheres falam assim, eu quero sumir, eu quero sumir. Tem jeito de sumir? Não, tem que enfrentar, tem que ter atitude, não pode ser covarde, tem que ser mulher guerreira, mulher corajosa, tem que dar conta sim. Nós temos a promessa que Deus não permite situação nenhuma que nós não possamos suportar. Nós temos essa promessa do Senhor. Ela não se acovardou, não se deixou deprimir. Ao invés de colocar o lençol em cima da cabeça e ficar lá só chorando e ver o incêndio pegar fogo em tudo, ela tomou uma atitude. Diz o verso 18, o que começa o verso 18? Imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Eu não sei você, mas quando eu começo a sentir cheiro de fumaça, imediatamente eu já faço algo. Eu oro. Ouvi esses dias um testemunho que me marcou muito. Uma mulher de Deus estava pregando. Ela era faxineira, limpando casas durante o dia. À noite estava fazendo campanhas na sua igreja. Era o dia dela trazer a palavra. Uma mulher guerreira, criando os filhos sozinha. O marido a tinha abandonado. Quando no meio da mensagem chega a notícia que o filho dela, já um adulto, trabalhava naquele edifício Joelma, algumas aqui se lembram, que pegou fogo lá em São Paulo. Ele, para se livrar do fogo, pulou do 3º andar. E quando chegou a notícia para ela, ela desceu do púlpito e já foi correndo, lá parou no meio do corredor, voltou para trás e disse: irmãs, Deus chega primeiro. E ela disse: Deus chega primeiro, eu vou terminar a palavra que Ele me entregou. Ela terminou a palavra, terminou a oração, a campanha. Enquanto isso, no hospital, o filho estava com as pernas, entraram para dentro do tórax dele. E quando ela chegou no hospital, aquele quadro do impossível, ela disse para os médicos: podem deixar que o doutor Rocha está vindo atender o meu filho. E o médico perguntou: quem que é o doutor Rocha? Quem que é o doutor Rocha? E no meio da madrugada, enquanto os médicos não tinham o que fazer pelo filho dela, hospital público, não tinha muitos recursos há tantos anos atrás, diante dela e das irmãzinhas de oração que estavam ali, as pernas do filho dela desceram e voltaram para o lugar. Eu creio num Deus para quem tudo é possível. Dê um brado de aleluia! Imediatamente, diga imediatamente. Você tem um Deus que é socorro bem presente na angústia. Às vezes você não pode ir, então você levanta um clamor: Senhor, vai na minha frente, envia os teus anjos na minha frente. Vai tocando agora, Senhor, essa situação. Dá ordem aos anjos a nosso respeito, diz a palavra. E assim, imediatamente, é imediatamente. Hoje em dia, você manda um torpedo para a sua rede de intercessão. Aquelas amigas de oração, não é amiga fofoqueira não. Mulher tem um tal de: ai minha filha, vou te contar uma para a gente orar. Que é isso? Queima, Jesus, essa língua, né? Não, eu estou falando de gente que ora mesmo, entendeu? Aquelas pessoas de confiança que você já manda. Sentiu o cheiro de fumaça, a situação está difícil, já manda lá o torpedo: ore por mim.
ore por mim, pelo meu esposo, ore pelo meu filho, ore pela minha saúde. Pequenas coisas, imediatamente, diga, imediatamente. Abigail agiu imediatamente. Tem oração então que tem que ser relâmpago, né? Senhor, o que eu faço agora? Dá-me sabedoria, põe a palavra na minha boca e age. Abigail teve que agir rapidamente com uma sabedoria que eu tenho certeza que veio do alto. Uma mulher de atitude, imediatamente. Diga comigo, Abigail era uma mulher discreta e sábia com as palavras. Diz aqui o que ela fez. No verso 19b, ela preparou os mantimentos todos da casa. Toda a comida que ela pôde, cozinhou. Com certeza tinha servas, aquela casa muito grande, muito rica. Deu ordens, preparou tudo e saiu ao encontro de Davi. Mas diz aqui, ela porém nada disse a Nabal, seu marido. Ela saiu com toda aquela comida, com todo aquele mantimento, com todo aquele comboio atrás dela, de servos e servas, carregando as coisas, montando os animais. Ela conseguiu sair secretamente e não disse nada para Nabal. Mulher discreta e sábia com as palavras. Por quê, gente? Algumas pessoas questionam se Abigail não estava sendo submissa ao marido dela, pois ela agiu sem comunicar a ele, sem o consentimento dele. Isso aqui, gente, é uma exceção. Diga exceção. Tem gente que fala, meu marido não é crente, não devo submissão a ele. Não é verdade. O apóstolo Paulo, ele responde a essas dúvidas, viu? Não vai pegar conselho com a revista Cláudia, não. Leia a Bíblia, porque lá está escrito, aqui está escrito o seguinte, que a mulher crente não precisa deixar o marido porque ele não é crente. Paulo fala isso. Mulher crente, não deixe o seu marido, porque a esposa crente santifica o seu marido. Oh, glória! Tem todas as respostas que você precisa, menina. Todas. E o apóstolo Paulo começa a dizer, honrar pai e mãe. Não está escrito, salvo se não temerem ao Senhor. Não, honrar pai e mãe. Porque a submissão também é em coisas tão pequenas. Muitas vezes não tem nada de espiritual naquilo que você está em conflito com o seu marido. Por exemplo, Jesus, lá vou eu contar as minhas. Abigail era fiel e leal. Preste atenção. Quando ela começa a falar com Davi, ela mostra pra gente o caráter dela. Sabe por quê? Ela podia muito bem aproveitar aquela oportunidade para se livrar desse marido louco. Não podia. Davi, me poupe os meus filhos. Meu marido é louco mesmo, ele merece ser morto e pronto. Tome tudo que é nosso, nós te serviremos. Ela não foi isso. Ela foi fiel e leal ao seu marido. Ela chegou a assumir, diga, assumir toda a culpa pelo que aconteceu. No verso 24 e 25 nós lemos ela dizendo, ela caiu a seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. E no final ela diz, ele é insensato conforme o significado do seu nome. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. No verso 28, esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Ela assumiu sobre si a culpa. Uma mulher que é fiel e leal ao seu marido, por mais insensato que ele seja, ela não vai expor o seu marido na sua insensatez. Isso é aplicado para todas nós, mesmo cujos maridos não são loucos. São só um pouquinho insensatos de vez em quando. Coisas pequenas. Nós mulheres somos responsáveis pela reputação do nosso marido junto às nossas famílias.
Quantas meninas, quando casam, começam a levar para a mãe todos os problemas que estão vivendo no casamento. Daí a pouco, o papai e a mamãe que te amam estão contra o seu marido, estão contra o seu casamento. Deus vai te dar a vitória, vai restituir o seu casamento, mas como você vai apagar a má impressão que você deixou nos seus pais, nos seus irmãos, que agora têm antipatia do seu marido? Cuidado como você fala do seu marido. E os seus filhos? Qual é a imagem do seu marido que você está passando? Qual é a imagem do pai que você está construindo? Você sabia que a figura paterna é extremamente importante na identidade dos seus filhos? Enquanto eles são pequenos, faça como a Bíblia diz: o amor cobre multidão de pecados. Cubra as falhas do seu marido. Não exponha, ainda que ele tenha pecado. Uma vez, eu ouvi o testemunho de uma irmã contando que ela tinha uma impressão do pai herói, esse pai tão importante de ser admirado na infância. Quando ela cresceu, quando ela já era adulta, a mãe compartilhou com ela o verdadeiro lado da história. Por quê? Porque ela já tinha as emoções amadurecidas, com condição de receber as más notícias. Minha filha, deixa eu te contar. Sabe aquela vez que o seu pai ficou em casa? Não foi porque ele escolheu sair do emprego. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Enfim, poupe os seus filhos. Às vezes você está tão ferida, tão decepcionada com o seu marido, e você quer mesmo que os seus filhos se voltem contra ele. Mas você tem que saber que ele não é só seu marido, ele é pai das crianças, e você precisa preservar a figura paterna para com seus filhos. Mulheres divorciadas, ao fim de semana de passar com o papai, ele não veio. Como você transmite essa notícia? Tá vendo? Aquele seu pai irresponsável, promete não cumpre, não paga a pensão, tem que ir para a cadeia mesmo. O que que você acha que você está ganhando com isso? Filhos traumatizados. Abaixe e diga para ele: filhinho, filhinha, olha, não deu certo. Deve ter acontecido alguma coisa. Vamos orar aqui pelo seu pai? Vamos orar aqui? E vamos curtir esse sábado juntos. Vamos fazer uma coisa muito legal. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que que a gente vai fazer hoje? Você, mulher, não é só o termômetro da sua casa. O termômetro, ele mede a temperatura. Mas você é o termostato. Determina a temperatura. Determina a temperatura. Se está esquentando a situação, você vai abaixar o clima. Você vai abaixar e vai trazer paz. Você vai ser uma pacificadora. Você vai ser uma conciliadora. Se está tudo para baixo, você vai levantar. E aí, vamos fazer uma festa hoje? Vem cá, dá um abraço ao seu irmão. Seu irmão é seu melhor amigo. Vem cá, vamos resolver isso aqui. Faz aquela comidinha, senta todo mundo na mesa. Vamos conversar? Mulher termostato. Não é assim? Abigail, ela era essa mulher fiel e leal que não expunha o seu marido. Ela levou sobre si a culpa. Posso contar mais um testemunho aqui? Esse testemunho eu aprendi com a minha sogra. Gente, a minha sogra é uma mulher admirável. Ela vem de uma geração em que o meu sogro pediu para ela não estudar. Eu escutei isso do Gustavo, escutei isso da Dani, do Betinho, meus cunhados, mas ela nunca abriu a boca nem para concordar com a história que eles contam. Ela nunca abriu a boca. Olha, em 14 anos de convivência, 12 de casada, 2 de namoro, eu nunca vi a minha sogra desonrar o meu sogro, em nenhuma circunstância. E eu perguntei para ela se eu podia continuar contando as historinhas dela, ela deixou. Ela disse: ai, Ana, você está me pedindo isso, acho que é para levantar a minha autoestima, porque agora mesmo eu estava falando com a fulana que eu me sinto tão incapaz. Falei: minha sogra, você me ensina tanto.
E esses dias para trás a gente teve um aniversário na família e recebemos um convite, festa na piscina. E desenhado lá, os meninos nadando com as boinhas na piscina e tal. E chegaram, era um fim de semana que eu não estava, então os meninos foram para a casa da minha sogra.